Alô, amigos primatas, aqui é mais um vídeo meu do canal História e Ciência, dando continuidade à série, dos 50 grandes pensadores da história, os pensadores que contribuíram para o pensamento e a revolução da historiografia a partir do século XIX, século XX até o século XXI. Hoje vamos falar de William Dudley. Nascido no ano de 1833, veio a falecer em 1911. Alemão, filho de um teólogo protestante, nascido em 19 de novembro de 1833, em Bürti, perto de Wiesbaden. Wiesbaden, essa pronúncia é uma cidade alemã. Dudley, ele começou a cursar o ensino secundário, o que nós chamamos de ensino médio, nessa cidade, Wiesbaden, e de lá foi para Heidelberg, onde começou a estudar teologia. Porém, no ano de 1853, onde era para ele seguir a mesma carreira do pai, como pastor protestante, teólogo, sua paixão pela teologia foi sendo deixada de lado e ele começou a ter uma paixão maior pelos estudos da história e da filosofia. E ele foi muito influenciado pelo historiador alemão Leopold von Ranke, os filósofos como Augusto Burke, Immanuel Kant, Theodor Mommsen e Jacob Grimm. Foram alguns dos historiadores e filósofos que influenciaram sua nova forma de pesquisa, deixando a teologia de lado e colocando a investigação como algo mais importante, no caso a investigação histórica, e as conjecturas, interpretações do campo da filosofia, que começa desde a Grécia Antiga com Platão, Sócrates, Aristóteles, que é a interpretação do mundo, da realidade, e o que alguns filósofos tentaram fazer, através dessa interpretação, tentar modificar o mundo, cada um dentro do seu espaço-tempo, dentro do seu conceito, dentro da sua realidade. Em 1865, Dudley ele começa a explorar as diferenças entre as ciências humanas e naturais. A primeira publicação dele nesse ano foi On the Study of the History of Man, Society and the State. Essa obra escrita aqui em inglês, ela serviu como um trampolim para a sua primeira grande obra, Einführung in die Geisteswissenschaften. Essa é a pronúncia em alemão. Eu sei que não ficou legal porque, infelizmente, eu não falo alemão. Meu inglês já é arranhado e a pronúncia em alemão é mais ainda. Então eu peço desculpas de antemão por a pronúncia não sair legal. O alemão realmente, talvez quando eu tiver com um domínio fluente do inglês, do espanhol, francês também, que é muito recomendado para artigos e tudo mais, eu começo a estudar porque, falando sério, a gente fala muito da escola dos análises, a escola francesa, a escola britânica de Thompson, Hobsbawm, mas se esquece que a historiografia alemã, a austríaca também teve uma que fala alemão, a Áustria, teve uma grande contribuição na nova forma de ver a história, não só a datação do documento, mas a questão crítica, realmente a questão mais discursiva, não só o objeto, mas trazer do objeto uma visão subjetiva. Não foi só a escola dos análises, a escola alemã de história também teve muita importância para a nossa nova visão historiográfica. Bem, essa obra ela foi traduzida para o inglês como Introduction to the Human Science, Introdução das Ciências Humanas, traduzindo para o português. Então, essa foi uma das principais obras dele.
a tradução em inglês é Introduction to the Human Science, né? Que é a introdução aos estudos das ciências humanas. Ou seja, ele vai, porque as ciências biológicas, a partir de Darwin, né, com a teoria da evolução das espécies, não a evolução como muitos imaginam, de o branco ser melhor que o negro, e não esse tipo de evolução, mas a questão da seleção natural, de que todos os seres humanos partilham de um ancestral comum, e que no caso macacos, chimpanzés, orangotangos, dentre outros animais, né, primatas, têm um parentesco genético muito forte com o humano. E a partir de Darwin, a filosofia, a sociologia, a história, a antropologia começou a crescer muito. Geografia, antropologia que do início começou vendo essa questão da diferença de uma raça ser superior a outra, depois quebra isso. Um dos principais que quebra essa ideia de superioridade racial no campo da antropologia é Levi-Strauss e também Franz Boas, que diz que as diferenças humanas são adaptadas justamente pela questão cultural, como o próprio Darwin também vai colocar, e não por uma questão de superioridade racial. Mas, voltando a Dirtley, o seu primeiro volume dessa obra foi lançado no ano de 1883. Ele tenta estabelecer uma teoria sobre a história baseada em princípios filosóficos coesos, ou seja, é muito importante para quem quer estudar história, quem quer fazer faculdade de história, ou quem quer entender melhor o pensamento da história, levar em consideração que o historiador ele foi muito influenciado pela filosofia, dentre esses tais Dudley, que dentro de uma interpretação histórica vai buscar questões voltadas para o campo da filosofia. Então, apesar de haver diferenças e às vezes bem chocantes entre filosofia e história, que muita gente pensa que é tudo igual, não, tem diferença sim. Mas, por exemplo, quando você estuda a história do Brasil e vê a independência, que na realidade Dom João VI teria saído e deixou o trono para seu filho. Então não foi uma independência baseada numa guerra como aconteceu nos Estados Unidos. Então a gente vai trazer várias indagações filosóficas de por que houve esse jogo político, por que aqui no Brasil foi diferente do que ocorreu nos Estados Unidos, porque na América Latina como um todo foi implantada uma república, com exceção do México, que colocaram o império, mas foi rapidamente derrubado, e o Brasil teve um império que durou 2 gerações. Então, é mais ou menos isso que William Dutton traz também para o campo da história. Ele defende a tese que nós só podemos entender nós mesmos e os outros por meio de descrições psicológicas. A psicologia também influencia muito na produção histórica. Principalmente se você vai fazer um trabalho sobre religião, é muito recomendado que você não faça um trabalho contrário. Por mais que você não acredite em nenhuma religião, não acredite em nada espiritual, mas quando você vai fazer um trabalho histórico, colocar a visão de um ponto de vista mais psicológico, da visão do fiel. O que não quer dizer que você não possa fazer suas críticas, as suas discordâncias sobre aquela fé, aquela crença, mas o objetivo principal é o pensamento, a visão do fiel da religião que você estava pesquisando, ou das religiões. Entre 1806 e 1905, ele escreveu investigações históricas sobre Leibniz, né? Leibniz, um grande físico, e sua época também sobre o grande Frederico, o grande iluminismo alemão, e sobre o século XVIII, que no século XVIII, século XIX, muitos historiadores se debruçaram fazendo vários trabalhos sobre isso. E também ele contribuiu sobre um estudo sobre as ideias avançadas de Hegel, né? George Hegel, que foi professor de Karl Marx, né? Do qual ajudou ele a desenvolver suas próprias ideias acerca do conceito de significado. Ou seja, o que realmente é o significado, o que tipo... para umas pessoas a reforma protestante teve um significado de rompimento heróico
contra o catolicismo. Para outros, o rompimento protestante foi apenas a divisão do cristianismo e a separação de um sistema que estava oprimindo a sociedade, no caso o sistema católico, o sistema religioso católico, e implantado outro sistema também opressor, que foi o sistema protestante. Ou seja, cada pensador, cada pesquisador, cada pessoa vai fazer uma interpretação e vai dar um significado a um acontecimento histórico. O que tem que haver em consenso é que certos fatos entre historiadores não podem ser negados. Certos fatos da historiografia não podem simplesmente ser ignorados. Se é um fato comprovado, por mais que você seja protestante e o outro seja agnóstico, ambos devem concordar que houve um rompimento, porque tem documentação, tem, né? Tanto é que tem as igrejas até hoje, a separação entre católicos e protestantes, mas para uns, com todas as falhas que houve no movimento protestante, teria sido um movimento heróico de separação, de uma divergência realmente teológica, que teria trazido uma nova renovação, né, teológica e espalhado, divulgado mais a Bíblia. Para outros, por mais que tivesse essa divulgação da leitura da Bíblia, mas ainda assim a sociedade estava sendo baseada puramente em quesitos religiosos e a ciência estava sendo menosprezada e perseguida. Derrida publicou The Rise of Hermeneutics, né, que é um estudo sobre a hermenêutica. Quem muito aborda questões de hermenêutica é o filósofo Michel Foucault, né? Quem é estudioso de Foucault vai saber melhor do que eu sobre isso aí. Ele vai fazer uma abordagem metodológica sobre essa questão da hermenêutica que ele defende até o resto de sua vida. Seu objeto de estudo, seus escritos diversos, porque foi um cara que escreveu bastante, o principal projeto de Dudley foi estabelecer os princípios das ciências humanas, ou seja, definir a importância, qual o objetivo da pesquisa das ciências humanas, tanto a história como filosofia, sociologia, antropologia, geografia. Então, ele foi muito importante também para as ciências naturais, concordou com a proposição de Kant de que o mundo da experiência é efetivamente modelado pela mente, ou seja, a nossa mente é quem faz uma interpretação da realidade, né? A questão dos sentidos é quem captam a realidade e vai dar uma interpretação a esse mundo, né? O que nós chamamos do mundo real. Mas não acreditava que as formas, as categorias da mente são universais. Sim, porque como diz o ditado popular, cada cabeça é um mundo diferente. Então, a interpretação que eu tenho da realidade pelos meus sentidos pode ser diferente da sua, que você tem pelos mesmos sentidos que eu tenho. Adição é a conta demais. Audição, o olfato, paladar, tato, visão. Então, e que são imutáveis e reveladas apenas pela razão. E aí vem aquela questão que já foi muito debatida, que é o culto à razão, que muitos filósofos fizeram e alguns ainda fazem, que é importante o uso do estudo racional, a gente fortificar a questão lógica, racional, mas saber que a própria razão tem suas limitações. Bem, era só isso por hoje. Eu espero que o vídeo tenha sido legal. Peço a vocês que curtam minha página do Apoia-se, curtam minha página no Facebook, História é Ciência, sigam no Instagram, né? Ricardo Nunes de Souza. Se inscrevam no canal, dá o like no vídeo, compartilha com seus amigos. Se inscreve aí no canal e muito obrigado a todos.